Um forte abraço, boa noite para você que nos assiste, entrando no ar mais uma edição do nosso Cangaço Talk Show, programa de entrevista que com certeza já caiu no gosto da galera. Desde já, não se esqueça, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação e também comentar aqui embaixo. E o principal, compartilha. Pega essa nossa entrevista aqui, compartilha, joga nos grupos do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, coloca no Instagram, em tudo quanto é canto. Essa é a sua forma de apoiar o nosso trabalho aqui da TV Cangaço. Cangaço Talk Show, aqui é entrevista. E hoje o nosso entrevistado é ex-jogador de futebol profissional, licenciado em bacharel em educação física, especialista em emagrecimento e condicionamento físico, personal trainer e criador do método Saúde e Transformação Total, atendendo presencial e também online. Vem pra cá, Ângelo Bonfim. E aí, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Satisfação tê-lo aqui na TV Cangaço para a gente bater um papo sobre algo que é uma das principais demandas da nossa atualidade, da nossa sociedade atual. Eu sei que do nada, em algum momento do tempo, você vai me explicar melhor, a galera resolveu começar a se exercitar. Verdade. E aí resolveu buscar ter uma saúde melhor, uma alimentação melhor, ser mais fitness. Isso virou moda. Nos conta um pouco dessa história, Ângelo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui juntamente com você. E para falar de saúde é uma honra para mim, porque nos últimos anos a gente sabe que as pessoas têm buscado cada vez mais a praticar exercício físico e a gente sabe que saúde é o nosso bem mais precioso. E a cada dia mais as pessoas estão tendo essa consciência e estão praticando exercício, fazendo caminhada, indo para a academia, e isso é muito bom. Eu estou muito feliz porque quando eu vejo as pessoas começar a dar o primeiro passo, a fazer uma caminhada, e isso é importante para a sociedade, importante para a longevidade das pessoas. Então é um prazer estar aqui mais uma vez, e para falar de saúde a gente vai trazer aqui esse tema e tirar a sua dúvida aqui, e com certeza vai ser um grande bate-papo. Muito obrigado. A gente sabe que é de extrema importância, como você cita, a saúde é o nosso bem mais precioso. Sim. Agora, eu observo que as academias, esse meio do exercício físico, a galera é boa de marketing, viu? Sim. Isso é bastante trabalhado, no sentido de que as redes sociais acabam divulgando bastante, a galera gosta de ir na academia e sempre aproveita para postar aquela selfie, né? Sim. Você acredita que esse, digamos que não no sentido pejorativo, mas o chamado efeito manada, ele acontece na questão da musculação, do exercício? Acontece sim. E hoje o marketing é tão grande, né, que se você não souber lidar com tudo que aparece nas redes sociais, você acaba fazendo o que não deve. Muita gente hoje, por exemplo, vê muito marketing na rede social sobre remédio para emagrecer, sobre todo mundo tem que estar ali com a perna grande, bíceps gigante, e aí muitas pessoas acabam trazendo para si mesmo de forma negativa. Como assim? Se comparando com as pessoas que já praticam. Então muita gente acaba não praticando exercício porque sente vergonha do corpo, fala assim, eu não vou lá para academia não, porque lá todo mundo é fit, é só para gente mais novo, e isso acaba distorcendo o principal objetivo do exercício, que é promover a qualidade de vida, a manutenção da saúde e dar longevidade saudável para as pessoas. Então a pessoa tem que entender bem, saber filtrar o que é passado nas redes sociais. Você cita a questão do bíceps gigantes. Todo mundo olha lá e pensa, não, vou treinar para eu ter aquele bíceps enorme. Sim. Qualquer pessoa consegue ter o chamado que a gente vai apelidar aqui de bíceps gigante com um treinamento saudável ou não é para todo mundo? Nem todas as pessoas vão conseguir ter um bíceps grande. Por que não vai conseguir? Primeiro que vem a genética aí que envolve. Cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem suas limitações, suas rotinas, e o mais importante, nem todo mundo está disposto a pagar o preço para ter esse bíceps grande. Então, não é para todo mundo, assim como a prosperidade não é para todo mundo, é para quem está disposto a pagar o preço, e nem todas as pessoas vão conseguir, porque não é o bíceps grande que vai trazer a felicidade para você ou para mim. Então essa questão de bíceps grande, essa questão estética é algo que não é para todos. Algumas pessoas vão conseguir ter um corpo melhor, vai ter uma barriga mais sarada, outras pessoas não. E tá tudo bem, cada pessoa vai ter a sua própria felicidade. A felicidade, na verdade, é única. Tanto a prosperidade do corpo,
como a prosperidade de vida. O que é prosperidade para você, talvez não seja para mim. Ou seja, o cara ele fica todo feliz por ele ter um bíceps grande, mas talvez para você não faz tanta diferença. Então essa ideia de que ter que ter o corpo sarado, bíceps grande, na verdade é um mito. É uma coisa que as pessoas colocam nas redes sociais e eu sempre defendo que a gente é único. E a gente tem que praticar exercício, claro, mas não precisa também exagerar na dose, no tocante, aí eu tenho que ter um bíceps grande. Ou a mulher, eu tenho que ter um bumbum na nuca. Não, não é isso que vai te trazer felicidade. De onde é que você acredita? Qual a teoria sobre de onde é que veio esse pensamento implantado na sociedade? É da natureza humana? Tem uma construção histórica para isso? Veio dos filmes de Hollywood da década de 60, 70, 80? Cara, na verdade, vamos lá. Lá atrás, há muitos anos atrás, o ser humano ele não era sedentário. As pessoas se locomoviam mais. As pessoas praticavam exercício de forma natural. Com o passar dos anos, os alimentos ficou mais acessíveis, as pessoas, veio moto, veio carro e as pessoas ficaram sedentárias. Nesse grupo, tem algumas pessoas que buscam mais performance, ou seja, que buscam ter um corpo mais estético. E lá atrás era para as pessoas buscavam se exercitar mais porque eles competiam, tinha lutas, tinha essa questão do mais forte. E hoje o que é que está acontecendo? As pessoas, por várias carências emocionais, elas colocam expectativa na aprovação das pessoas através do corpo, ou seja, ela está mal emocionalmente e aí as pessoas buscam, isso é um fator emocional que envolve também, ou seja, alguém não está bem emocionalmente e ela quer um elogio, ela quer ser aprovada, então ela acha que se ela ficar fit, ela vai ser elogiada, ela vai ser valorizada. Então, essa questão é uma questão assim, de que as pessoas elas precisam ter uma mente clara para entender que o exercício físico é importante. A barriga tanquinho é importante? Talvez para mim para você talvez não seja. Então, assim, essa questão estética, sinceramente, não é algo, mas não é o mais importante para uma mulher ou para um homem ter. Apesar de eu ser um profissional de educação física, gosto do corpo que eu tenho, mas eu acho que a saúde deve ser encarada de outra forma. O exercício deve ser encarado de outra forma, de caráter de saúde e de estética também, que a gente se sente bem com o corpo legal. Mas bíceps, glúteos, perna não é parâmetro para se dizer que você tem resultado de saúde. Tem muita gente aí com bíceps gigante, mas mal emocionalmente, mal na família. Então isso não é um parâmetro a ser seguido, que eu tenho que ser sarado ou sarada. Uhum. Eu acredito que em suas conversas até de forma informal, percebo que você sempre se preocupa em fazer a seguinte pergunta: e aí, você está treinando, está se exercitando e tal? Acredito que você ouça muita resposta: vou começar segunda-feira. Verdade. Como vencer a ideia do vou começar segunda-feira e nunca dar início? Isso é a procrastinação, né? O primeiro, eu tenho 4 passos, que é o método que eu utilizo para a pessoa começar a praticar exercício. O primeiro passo é consciência. As pessoas precisam ter consciência da importância que é você se cuidar, o autocuidado, a prática do exercício. Depois da consciência, a pessoa precisa entender que ela tem que ter a clareza. Clareza de quê? Do porquê eu preciso praticar exercício. O que é que o exercício vai me proporcionar? Que a gente sabe muito bem que o exercício nos proporciona mais saúde, mais qualidade de vida, mais energia, mais disposição. E quando a pessoa tem essa clareza, ela vai para o terceiro passo, que é autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É entender que você é a única pessoa responsável pela barriga, pela saúde, pela vida que você tem. Então, muita gente se vitimiza. Mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Então, quando você terceiriza o fato de estar sedentário, você não está tendo autorresponsabilidade. E por último, o quarto passo, que teria mais, são 7, mas eu vou falar só 4 aqui. Por último, é ação. Você precisa ter ação, dá o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, você vai sentindo: poxa, estou dormindo melhor. Caramba, estou me sentindo meu corpo um pouco mais leve. E aí você vai começando a ver os resultados. Porque o nosso cérebro, ele quer recompensa. A nossa vida, a gente gosta do resultado. Mas só que nem todo mundo está querendo pagar o preço para ter o resultado. Então, o exercício físico é o seguinte: quando você tem clareza, quando você tem consciência, você começa a praticar exercício e você vê os resultados acontecendo. Caraca, eu estou dormindo melhor. Nossa, minha esposa me elogiou, meu esposo me elogiou. E aí você vê o resultado e aí você se apaixona por aquele movimento, por aquele treino. E aí você deixa de lado a procrastinação. Então aqui, diretamente para você, quer começar a praticar exercício?
consciência, clareza, autorresponsabilidade e dar o primeiro passo, ação. E aí entra também aquela questão da rotina. Às vezes o indivíduo vai se preparar, vai pensar assim, eu vou treinar segunda-feira superiores, terça-feira inferiores, vou treinar quarta, aí quinta de manhã eu vou fazer cardio, aí sexta de tarde vou treinar de novo, sábado tal. Só que às vezes acaba sendo uma rotina um pouco difícil de cumprir, acaba se frustrando. Sim. Então, a gente vai entrar na questão da possível rotina ideal. Só que antes, qual a rotina ideal inicial para iniciar a vida de treino, de exercício? Legal. A rotina ideal seria que você se exercite pelo menos 3 vezes por semana ou 150 minutos semanais, que daria aí 5 vezes por semana, o mínimo, né, que a Organização Mundial de Saúde orienta. 30 minutos por dia, que daria 5 vezes por semana, daria 150 minutos, ou então 3 vezes de 50 minutos. Essa seria o que a Organização Mundial de Saúde orienta. Mas qual é a rotina ideal, na verdade? Vamos lá, o ideal seria que você acordasse pela manhã nas suas primeiras horas do dia, já praticasse exercício, já fazia ali um exercício de meditação, se alimentava bem, à base de frutas, não se entupisse tanto de carboidrato, por exemplo. Eu entrei agora na alimentação, mas o ideal é que você tivesse esse tempo de manhã, um exemplo, para começar o dia se cuidando. Automaticamente você teria mais produtividade, você teria mais energia para passar o seu dia, você teria menos estresse para chegar no trabalho, você chegaria no trabalho leve. Essa seria a rotina ideal. Mas qual é a rotina ideal? A rotina ideal é a sua, é a minha, é a sua. Então o treino, a rotina ideal é a rotina da pessoa. Eu tenho que trabalhar, muita gente tem que chegar no trabalho 8 horas da manhã. E às vezes trabalha longe, tem que sair 5 horas de casa. Essa pessoa não vai cumprir a tarefa de se exercitar de manhã logo cedo. Ela vai ter que treinar à noite, vai ter que treinar meio-dia. Então a rotina é de acordo a pessoa. Quando as pessoas me procuram no Instagram às vezes, as pessoas me perguntam lá, quanto é para treinar? Quanto é o seu acompanhamento? Aí eu respondo, oi, boa noite, tudo bem? Do que é que você precisa exatamente? Sabe? Como que é a tua rotina? Fala pra mim. Essas são as primeiras perguntas que eu pergunto. E aí ela já, porque eu tô cuidando dela. A rotina sua não é a mesma da de fulano ou de ciclano. Então as pessoas precisam entender isso. Eu não preciso seguir a rotina de fulano. Por exemplo, eu treino todo dia. Hoje eu não treinei pela manhã, que eu vinha pra cá, eu resolvi outras coisas antes. Mas só que eu vou ter que treinar hoje mais tarde. Ou seja, a rotina se adapta à realidade do seu dia a dia. E é por isso que muita gente não treina, porque acha que tem que ter algo perfeito. E não tem que ter algo perfeito. A gente não é perfeito. E a nossa rotina também não vai ser perfeita. Então, você cria a sua própria rotina. Entende? E se você quiser ajuda para isso, é um profissional, você pode me chamar aqui, você pode me solicitar e eu vou prescrever a rotina ideal para você, de acordo com a sua individualidade, a sua família, suas demandas. E aí vai ter um tempo para você encaixar na sua rotina ideal para você. Então essa é a rotina ideal. Você cita que tem um mínimo de tempo. O ideal realmente é o de cada um, mas tem aquele mínimo de 150 horas? Sim, 150 minutos semanais. Minutos semanais. E o máximo, qual seria? É de acordo com a pessoa. De repente, por exemplo, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é performance? É performance de corrida? É performance no futebol? Aí o treino ele vai ser personalizado para a pessoa. Não tem uma Cada receita. treino é uma história. Não tem uma receita de bolo. Não tem receita de bolo. Para o indivíduo comum, Sim. Ele não é um praticante de esporte, ele não busca desempenho, ele quer apenas ter uma qualidade de vida e se manter saudável. Sim. Só que, ao mesmo tempo, naturalmente, ele quer evoluir o máximo possível da sua musculatura. Sim. Nesse caso, há o máximo de tempo? Ele pode começar por 3 vezes por semana, orientado. Nunca é importante entender que a pessoa não deve começar uma rotina de exercício sozinho. Porque, por exemplo, imagina você precisando fazer uma cirurgia do seu filho. Você vai colocar quem para fazer a cirurgia? Um médico experiente, um profissional? Ou vai colocar alguém que ainda está começando, o estagiário, por exemplo? Nada contra o estagiário, mas quem vai fazer a cirurgia importante para o seu filho é o melhor médico, é aquele cara que tem experiência, um profissional. Para a rotina de treino é a mesma coisa. Então ele vai ver qual é o ideal para você, se é musculação, se é treinamento funcional, se é aeróbico. Então, de acordo com o que você quer, vai prescrever a frequência semanal de treino, também baseado na sua rotina. Então, assim, é tudo individual, personalizado. Entende? Por exemplo, o cara vai começar agora. A primeira coisa que ele precisa entender é que ele precisa aderir à prática do exercício.
Hoje, a grande maioria das pessoas começam e aí começa querendo fazer todo dia e desistem rápido. Por quê? A pessoa já não tem o hábito de praticar exercício. Aí o cara que não tem inteligência... Por exemplo, pega um cara que não tem essa experiência, sobre o que eu estou falando aqui. Ó, você tem que treinar todo dia, tem que fazer musculação todo dia, tem que ficar lá 1h30 na academia. Aí você vai falar, caraca, eu vou desistir disso. Aí você vai uma semana, vai 2, na terceira você para. Porque não dá para você ficar 2 horas lá. Você tem outros compromissos. E você também ainda não aderiu à prática do exercício. Aí o que é que acontece muito? O cara quer praticar exercício, quer iniciar, e aí ele vai naquela ganância, eu quero ficar grande. E aí ele fica todo dolorido na primeira semana, se ele não for bem orientado. E isso acontece muito. E aí mulheres e homens, os dois, fica tudo dolorido, que é normal na maioria dos casos, mas o cara que não tem aderência com o exercício, ele não quer ficar assistindo tanta dor todo dia. Tem pessoas que vai para academia, não é orientado, e chega em casa sem poder andar. Esse cara vai desistir, essa mulher vai desistir. Primeiro que a aderência ao exercício. Se o cara não tem o hábito, ele precisa aderir aos poucos. E aí entra o profissional para poder orientar ele a começar aos poucos. E aí ele vai gostando, pegando gosto. Caraca, minha esposa me elogiou, meu esposo gostou, eu estou me sentindo melhor, mais disposto. E aí ele vai ganhando aderência, vai vendo o resultado. Então é isso. Às vezes, conversando com algumas pessoas que frequentam também, particularmente costumo ouvir isso e acredito que você também ouça bastante. Sim. Aquele pensamento de, caramba, não consegui treinar na segunda, pronto, ferrou a semana toda, não vou nem um dia. Verdade. Como evitar esse pensamento? Cara, é entender que nós somos falhos. Se você não foi na segunda-feira ou furou a dieta algum dia, amanhã já é outro dia. Amanhã começa a fazer tudo de novo. Porque a gente cresce nesses pequenos fracassos, nessas pequenas falhas, que a gente vai melhorando e se desenvolvendo. Porque o verdadeiro crescimento está nas pequenas quedas, nos pequenos fracassos. Ou seja, eu começo a fazer uma dieta agora. E amanhã eu vou para casa de um parente, chega lá, teve uma fatada. Pode ser que vocês sabem aí o que é isso, ou então uma tripa, né? A gente sabe o que é. E aí a gente vai lá e come. Caraca, saí da dieta. Aí amanhã, porque saí hoje, amanhã eu não volto para minha rotina normal. Não, amanhã eu volto ao normal. Falei o treino segunda? Terça-feira eu continuo. Esquece o que ficou para trás. Falhou terça, continua quarta. Continua quarta. E tem, tipo assim, eu coloquei teve uma vez que eu fiz até um bloco que se chamava Segunda Eu Começo. Né? Um bloco lá em Nova Fátima, porque as pessoas sempre falavam, Gelinho, eu vou começar a segunda. Ângelo, eu vou começar a segunda. E segunda chegava, a pessoa não ia. Ela não iria na terça. Ela poderia ir na terça. E começar a terça. Ou pode começar a quarta. Você pode começar a sexta. Depois desse programa agora, você que está aqui me assistindo, você pode começar amanhã, seja sábado, seja domingo, qualquer dia. Não tem dia da semana certo. O nosso corpo, ele sabe qual é o dia da semana? Não, é a gente que sabe. Então, não tem essa de dia certo, horário certo. Eu acredito, e isso para mim está internalizado isso, que eu tenho a prática de exercício na minha vida internalizado, não tem horário de treinar, não tem dia certo de treinar. O dia certo é o dia que você quer, é o dia que você pode, é o dia que você... É o dia que você quiser, não tem dia certo, nem segunda, nem terça. O dia de cuidar da saúde é todo dia. Uhum. E aí, com esse pensamento do segunda, a galera acaba não indo dia nenhum, né? O que acaba sendo mais complicado para a própria saúde do indivíduo. A gente vai entrar daqui a pouquinho também em um outro tema. Você vem citando bastante a questão de academia, mas a gente sabe que tem várias alternativas de exercício. Primeira questão, puxando um pouquinho mais atrás, você se referiu que para alguns vai ser musculação, outros vai ser treino de cardio. Há pessoas a qual não é indicado fazer a musculação? Olha, tem casos que sim. Por exemplo, depende da patologia da pessoa, a aptidão da pessoa. Uhum. Porque, por exemplo, você vai no médico, o cara tem problema cardiovascular, por exemplo, fez digamos que colocou válvula no coração. Aí o cardiologista fala assim, você faz caminhada de baixa intensidade, você não precisa ir para a musculação. Ele não tem que ir lá na musculação, porque a musculação vai elevar a frequência cardíaca dele, ele pode não ser bem orientado, ele pode ter um problema sério lá, cardiovascular, e ele pode vir a óbito. Ou seja, o exercício, a musculação é para uma determinada pessoa, talvez tem pessoas que têm aptidão mais para uma caminhada, para uma corrida, então não tem a fórmula tipo, você tem que fazer musculação, não, depende também de uma posição médica, tem pessoas que podem, tem pessoas que não podem. Por exemplo, treinamento funcional, que é um treinamento que exige muito, né? Tem um gasto calórico elevado,
eleva muito a frequência cardíaca. O cara que tem problema cardiovascular, para ele vai ser ruim. Tem um treinamento funcional terapêutico? Tem. É uma modalidade também. Então tudo vai do que a pessoa precisa. Eu sempre pergunto, do que é que você precisa exatamente? O que é que você pode fazer? Qual é a sua patologia? Você tem alguma patologia que pode interferir nisso? Não, tá tudo ok? Beleza. Eu quero emagrecimento. Então beleza, emagrecimento, qual é a sua possibilidade? Você pode ir para academia? Qual é a sua possibilidade, seu desejo? Vai também essa questão do gostar. Olha, eu não quero ir para academia. Tá tudo bem, ela pode treinar em casa. Então, é individualizado essa situação de fazer ou não fazer determinada modalidade. É de acordo com a aptidão, é de acordo a vontade da pessoa, o gosto da pessoa também, mas cada pessoa ela tem um encaixe na atividade física. Seja ela terapêutica, seja ela musculação, corrida, caminhada, mas se a pessoa buscar e pedir orientação profissional, ele vai encontrar um exercício que vai favorecer a saúde. Com certeza. Falando sobre a questão das academias, você até Sim. nos contou aqui em off, Sim. no bate-papo, você tinha sua academia, espaço físico, e resolveu passar para o espaço virtual. Sim. O que é que te levou a isso? Cara, a primeira coisa, você consegue alcançar mais pessoas através da internet hoje, que a gente sabe. Hoje está muito claro que se você não tiver também na internet para propagar a sua mensagem, seu trabalho, levar o seu trabalho para mais pessoas, você é carta metade do baralho, né? Que o trabalho também presencial é importante. Mas eu vi o quê? Que eu sou um cara que prezo muito pela minha saúde e dentro do espaço físico estava me limitando, ou seja, estava sendo muito corrida a minha rotina. Então como é que eu vou prescrever saúde para as pessoas? Como é que eu vou estar querendo levar saúde para as pessoas e a minha estava sendo prejudicada? Porque eu não podia comer tranquilo, eu não podia ter um tempo para mim se exercitar com mais tempo. Eu treinava, mas já treinava cansado daquela rotina. Então eu comecei a enxergar uma outra forma de entregar o mesmo trabalho, o melhor, de uma forma mais inteligente, de uma forma que ganhasse mais escala, que eu alcançasse mais pessoas. E aí eu decidi fechar minha academia física e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu consigo impactar mais pessoas sem precisar ter um ponto físico. Então hoje eu consigo treinar a hora que eu quero treinar, eu consigo ajudar as pessoas a treinar na hora que as pessoas conseguem treinar, ou seja, eu consigo prescrever um treino para as pessoas e orientar as pessoas e acompanhar as pessoas, seja onde elas estiverem, independente do trabalho que elas têm. Ela pode ser professora, pode ser o que for, eu consigo acompanhar ela. Por exemplo, hoje eu já mandei mensagem para os meus alunos, todos eles, tarefa do dia, desejando um bom final de semana, e amanhã, sábado, é dia de eu perguntar, e aí, como é que foi sua semana? Tudo isso por causa que eu estou utilizando isso aqui da forma correta. Ou seja, a rede social é uma rede de anúncio, isso aqui é para trabalho. Então, se as pessoas começarem a entender que há várias possibilidades de prática de exercício, ela não fica refém a ter que ir para a academia, a ter que passar 2 horas. Ela pode treinar em casa, ela pode treinar com o marido, ela pode pegar aqui o treino que eu montei e eu posso montar o treino para ela e para o esposo dela e ela fazer em casa a hora que ela quiser com o esposo. Isso gera afinidade, isso gera autocuidado entre os dois, isso gera várias respostas, que é o meu propósito principal, que é levar a saúde para as famílias, para as casas. E se eu tiver no ponto físico, nem todas as famílias vão poder ir lá. Ficou mais acessível Sim. para todo mundo. E falando sobre questão econômica, Sim. questão de preço, questão de custo, Sim. ficou mais acessível também? Com certeza. Por exemplo, se você for para a academia convencional, você vai pagar aí 60 reais, vamos lá, 60 reais. 12 meses vezes 60 reais daria 720 reais. A pessoa pode treinar em casa comigo pagando 40... Joga o preço no ar, joga o preço aí. Pagando R$ 29,90, você pode treinar em casa comigo todo dia. A hora que quiser. Todos os dias. Por R$ 29,90, você pode treinar comigo todos os dias, a hora que você quiser e onde você quiser. Basta apenas você pegar o seu celular e seu treino está lá, na palma da sua mão. É isso. Simples. Seu número de alunos aumentou muito também? Sim. Você consegue escalar mais. Porque você consegue estar aqui e você consegue atender uma rede de pessoas e eu no mesmo lugar. Se eu estou no ponto físico,
E aí tem a questão de horários. A minha aula as pessoas vão ter que querer se adaptar à minha aula. E não tem como as pessoas se adaptarem ao meu horário de aula. Porque elas têm um trabalho tem um horário de trabalho delas, tem o filho para cuidar, tem a comida do esposo, tem o cuidado também da mulher e do homem. Ou seja, elas ficam tranquilas porque vai treinar a hora que quiser. Isso é muito fácil isso. E tipo assim, muito acessível. E além disso, do custo que tem você, por exemplo, pagar uma academia, que não é errado também, tem a questão do deslocamento, do sair para casa. E aí vem outro custo, vai ter que ter uma roupa legal, né? Porque a galera chega lá, a galera vai falar, o tênis está meio furado, a roupa de fulano tá assim, e em casa você pode fazer como você quiser. Você pode pegar o tênis furado, descalço. o short descalço. Descalço como quiser. Você tá com a família ali, vamos treinar? Vamos treinar, amor? Vamos. Bota o celular lá, vamos o treino que Ângelo colocou aqui. Coloca lá, faz o treino em casa, ninguém tá lhe incomodando, porque na academia tem essa questão de você chegar lá querendo fazer o treino e gente no celular atrapalhando você de fazer o treino no equipamento. Aí você já se estressa. Você vai para se ficar mais tranquilo, você vai e se estressa por essa questão de logística, de você depender de outras pessoas para realizar seu treino. No treino em casa, não, você não depende de outras pessoas. Você depende só do profissional que já te orientou, já conversou contigo sobre sua necessidade e você treinar o que você quiser. Até porque às vezes o indivíduo está lá treinando no equipamento, o outro está ali do lado esperando, os dois acabam se estressando. Porque o que está no equipamento, por mais que o outro seja educado, fique lá, não, fique tranquilo, não dá para ficar tranquilo. Não dá. Não dá. O cara tá lá, rapaz, esse cara quer usar também, vai mais rápido e acaba com certeza interferindo nos resultados desejados. É isso aí. E falando um pouquinho sobre a parte, entrando um pouquinho aqui na parte do empreendedorismo nessa questão, todos os ramos têm que ter empreendedorismo também, né? Manter um espaço físico, o custo, a dificuldade do trabalho é bem mais elevado. O custo é muito alto e você precisa de profissionais. Foi um dos motivos também que me fez fechar o ponto físico, e você precisa de profissionais. E profissionais que têm uma mesma visão de exercício, por exemplo, e formados, bacharel, por exemplo. Lá em Nova Fátima eu tive dificuldade para ter um profissional bacharel. Então eu tinha que estar sobre o tempo inteiro, né, ali, porque eu não tinha profissionais bacharéis para poder suprir aquela necessidade, para poder prestar o atendimento, entender o aluno da forma que a gente pensa, que é cuidar dele, depois aí vem o treino dele. É essa a visão que tem que ser dentro das academias. Você cuida do cara. O treino do cara é a segunda coisa, porque muita gente chega na academia, eu quero emagrecer, hein? O que é que tem aí para tomar? Tem o que para eu tomar? Eu quero ficar forte, eu tomo o quê? Então se o cara não tiver essa visão da vida, da saúde, ela toma isso aqui, a pessoa nem sabe nem o que é exercício, nunca treinou na vida, não sabe nem para que serve, e se você não tiver uma orientação, você acaba tomando coisas que não é para tomar. Então eu tive essa dificuldade em relação a profissionais, tive alguns profissionais que me ajudaram lá muito, né? Mas em relação à formação, o CREF exige que a gente tenha profissionais, né? Não pessoas que só ajudam, tipo, que não é profissional, né? Então eu falei, não, beleza, eu quero trabalhar certo, eu quero estar ok, então eu vou mudar a rota, vou aumentar a minha escala, vou chegar até mais pessoas, até a casa das pessoas, e através também das palestras, através da minha mensagem no Instagram. Quem entrar no meu Instagram, Personal Ângelo Bonfim, vai ter lá conteúdos, alguns descontraídos, mas levando uma mensagem forte. Inclusive essa semana a gente falou sobre querer. Tem gente que fala que querer é poder. Não, o poder está no fazer. Todo mundo quer ter uma saúde melhor, mas a maioria das pessoas não estão fazendo as ações necessárias para ter uma saúde melhor. Por exemplo, se for para ver aqui, qual é a ordem ideal da vida? Saúde, família e trabalho. A maioria das pessoas hoje está invertendo, está botando o trabalho em primeiro lugar. A família está por último e a saúde esquece. O que é que vai acontecer com quem esquece da família e da saúde? Ela vai trabalhar tanto para ganhar tanta grana que depois ela vai ter que ficar parada, gastar toda a grana e talvez não é suficiente para recuperar a saúde. Por exemplo, um diabetes, uma doença cardiovascular, uma vez que a pessoa tenha, não dá mais para recuperar, ele pode ter ganhado o dinheiro que for. E aí vem o que também que as pessoas precisam se atentar. O cara hoje, ele acha que o trabalho é a coisa mais importante dele, mas quando ele adoece, ele vê que não é. Então não precisa o médico falar, não precisa ele adoecer para começar, basta ele ter consciência, como eu falei, clareza da importância que tem a saúde dele, porque o filho dele, por exemplo, o exercício, por isso que eu falei que
a estética não é a mais importante, porque a sua filha, a minha filha, ela quer que eu esteja saúde para cuidar dela. A gente precisa ter saúde para cuidar das pessoas que a gente ama. É isso, é simples assim. Não é para receber o elogio do amigo lá ou da amiga. As pessoas mais importantes da nossa vida é os da nossa casa. E além disso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E se a gente não cuida do nosso corpo, a Bíblia diz que se você destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Porque o nosso corpo é transporte da alma e do espírito. Quando você tem essa consciência, você não depende de motivação. Aí você aprende agora aqui que motivação é o seguinte: motivação é um motivo para agir. É o porquê você faz as coisas. Por que você acha que o trabalho deve ser prioridade em frente à sua saúde e em frente à sua família? Quando você gera essa consciência, gera essa clareza, você fala assim: caraca, eu preciso começar a fazer algo. É obrigado para academia? Não, você pode correr, você pode caminhar, você pode pedalar. A gente só não pode ficar sem dar manutenção ao nosso corpo, como dar manutenção para o carro, para a moto, para a casa. E a casa mais importante é o nosso corpo. Até porque se o indivíduo morrer, não vai ter mais casa, não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais absolutamente nada. Com certeza. Vai simplesmente deixar de existir. Falando sobre o treinamento em si, sim, a gente sabe que tem dias que o treino vai render, que vai ser uma beleza. Você vai até ultrapassar o tempo, né? Vai estar se sentindo ótimo. Sim. E tem dia que você vai estar naquela preguiça, abatimento, naquele desânimo, sim, e vai sentir dificuldade maior para treinar. Sim. Só que a questão é, como encontrar esse equilíbrio? O equilíbrio no sentido de, hoje eu não estou com energia para treinar, não consigo treinar de jeito nenhum, estou abatido. E saber quando é que é por preguiça mesmo, quando é que o seu próprio cérebro está inventando desculpas para você não conseguir fazer o seu treino. Sim. Olha só, às vezes acontece da pessoa falar, não estou motivado para treinar. Acontece comigo também. Mas só que quando isso acontece, é importante você entender o seguinte, será que eu não estou precisando realmente descansar? Será que a minha mente não está legal? Será que eu não preciso realmente descansar? Porque, como eu te falei, tudo ao extremo, por exemplo, treino ao extremo também não é saudável. Então o que acontece? Não está se sentindo bem para ir treinar? Fique em paz, descansa. Talvez você precise de um descanso. Você não precisa também ser extremo. E essa questão da motivação, a motivação, eu acho que a maioria das pessoas pensam assim, eu vou estar animado para treinar. Não é assim, não é. Motivação, como eu disse, é você ter um porquê poderoso. Ontem eu corria às 8h pouca da noite e eu não estava motivado, mas eu precisava correr. Eu sei que aquela corrida vai me gerar algo positivo. Eu ia dormir melhor, eu ia chegar em casa energizado, eu ia estar mais com disposição ali para cuidar da nossa filha que nasceu agora. Inclusive um beijo para minha esposa Ketinelli e nossa filha Isabelle. E entenda, a motivação vem do porquê você faz. Então vai ter dia que você não vai estar motivado, e se você quiser ir, pegue leve, mas vai ter dia que você vai estar querendo puxar todos os ferros da academia, chega lá e manda ver no treino, e tá tudo bem também. Mas é interessante as pessoas entenderem que é normal você ter dias que não está tão motivado. É normal, a gente é ser humano, tem momentos que você não brigou com alguém, está desanimado por algum motivo, e desânimo significa insatisfação por alguma área, por alguma coisa. Então o que acontece? Estou insatisfeito briguei com minha esposa, estou insatisfeito, estou sem vontade de ir para academia, porque mexe no emocional. Então o que eu tenho que fazer? Puxa, isso é a causa. Descansa, ou vai treinar se quiser, mas resolve a causa. Qual é a causa do meu desânimo? A pessoa que está desanimada hoje tem que entender o seguinte, qual é a causa do meu desânimo? O que eu preciso resolver? É com a esposa? Se humilha, pede desculpa, conversa, e aí ajusta as emoções, porque o nosso corpo obedece o que está aqui. Se aqui não estiver legal, aqui não obedece. É um equilíbrio, o equilíbrio está aí, entre corpo e mente. Uhum. Às vezes você não está bem emocionalmente, não vai rolar o treino. E está tudo bem, só é buscar a causa e solução. Buscar, como é que eu resolvo isso? Como é que eu peço desculpa à minha esposa? Ela está zangada comigo, a gente nem dormiu junto essa noite. Como é que eu resolvo isso? E aí vai lá, conversa, pede perdão. Isso é só um exemplo do que pode acontecer. Muita gente às vezes desiste do treinamento por causa do problema em casa. O meu método hoje, Saúde e Transformação Total, envolve isso. Eu levo essa clareza que se a pessoa não estiver bem com as emoções, não vai rolar treino, não vai rolar motivação, não vai rolar. Então a pessoa tem que
gerenciar as emoções. O que seria isso? É você saber gerenciar medo, raiva e tristeza. A maioria das pessoas, quando está com medo, raiva ou tristeza, elas desistem, elas param, paralisam. E quando você sabe gerir, você consegue ter uma noção lógica do que tem que fazer, do que descansar. Isso é gerir. Todo mundo sente raiva, tristeza e medo. Todo mundo sente. Agora, se vai te paralisar, se vai te fazer desistir da academia, se vai te fazer ficar em casa deitado, a decisão é sua. Uhum. Você citou logo no início também que existem tipos diferentes de treino. Sim. Quantos tipos existem? São muitos? Tem o treino de São força, alguns. o treino de cardio, calistenia? Tem vários. Tem o treino de força, por exemplo, a gente pode falar de força máxima, que seria ali repetições entre 6 a 8, de 4 a 6, quem busca força máxima. Aí tem um treino de hipertrofia, para quem busca mais volume muscular. Aí tem um treino cardiovascular, que poderia ser na bicicleta, na esteira, uma corrida. Aí tem um treinamento funcional também, tem um treinamento de resistência de força, tem o HIIT, que é uma das alternativas de treino curto de alta intensidade. Nem todas as pessoas conseguem fazer esse tipo de treino. Por exemplo, tem um método que chama Tabata, 20 minutos de estímulo por 10 de intervalo. E aí você pode fazer, por exemplo, 4 exercícios, e aí você faz ali um round, esse treino vai durar 8, 10, 12 minutos, é um HIIT, é um tipo de treino. E aí tem um treinamento terapêutico. O que é treinamento terapêutico? Seria, por exemplo, um treinamento para quem está ali aderindo à prática, ou para quem tem alguma patologia, ou para quem está buscando ali só, por exemplo, o yoga, o pilates. É um treinamento para a pessoa trabalhar a consciência corporal, para a pessoa ficar ali tranquila, e é um treinamento terapêutico. Ou seja, tem vários tipos de treino. Por exemplo, agora vai depender da pessoa. Quer emagrecimento? Beleza, quer emagrecimento. Qual é o melhor para emagrecer? Qual é o treinamento melhor, o tipo de treino? Beleza. Aí ela está apta a fazer qualquer modalidade. Ângelo, eu estou apta a fazer musculação, que você ia entender que é melhor para mim. O que é melhor? O que a ciência mostra? Musculação alternado com exercício cardiovascular. Bem orientado, vai ajudar a pessoa a emagrecer. Quer ganhar músculo, quer ficar malhado, forte, bíceps grande? Musculação. Vai ser de acordo com que a pessoa, a modalidade de treino que ela vai fazer vai ser de acordo da sua aptidão e também a sua rotina, o seu gosto. Mas existem vários tipos de treino, cada um para a sua individualidade. Por exemplo, treinamento de resistência de força. Nem todo mundo pode fazer um treinamento de resistência de força. O que é resistência de força? Digamos que as repetições na musculação seria ali a casa de 15 a 20 repetições ou 25. Mas vai colocar você, iniciante, para ir para a musculação e você não sabe, o cara fala, faz 3 de 25 lá. E ele não considera que você está começando. E aí você faz lá 25 repetições trabalhando resistência de força. Tu nem tem força que nunca treinou e você vai ter que fazer 25 movimentos e aí 3 séries ou 4. Ou seja, esse treinamento não seria ideal para você. Entende? Então tudo vai ser de acordo ao ideal, a modalidade ideal para você e a intensidade. Mas existem vários tipos e dá para encontrar o melhor para você, para a sua saúde, para a sua aptidão, para o que você quer também. E aí existe a natação, existe vários tipos de treinos, né? Mas tudo é de forma individual, na verdade. Sobre essa questão do treino em casa, com certeza muita gente está se perguntando, já se perguntou aí assistindo a nossa live. Como é que vai se treinar sem ter equipamento em casa? Como é que fica essa questão? Muito simples. O nosso corpo já é uma máquina. Nosso corpo ele é fantástico. Que Deus ele nos fez tão perfeito que nosso corpo ele faz movimentos diversos. Então, não precisa de equipamento. E existem vários tipos de exercícios, são uma gama de exercícios que a pessoa pode fazer com peso corporal. E há ganhos de massa muscular, e há ganhos no termo de emagrecimento, ganho cardiovascular, porque é o seguinte, todo treino é treino de força. Por exemplo, um bebê quando nasce, para ele ficar em pé, ele depende de força. Quando a pessoa está bem velhinho, ele vai perdendo força. Ou seja, tudo que a gente faz, de todo treino, é de força. Só não vai ter máquina, mas se eu fizer uma flexão de braço aqui, eu faço 8 hoje. Se eu fizer todo dia essa flexão de braço, eu vou começar a fazer 12, porque eu aumentei a minha força, eu vou começar a fazer 15. Então todo treinamento é de força, não é necessariamente obrigado a ir para a academia. E aí tem a flexão de braço, tem os abdominais, porque o nosso corpo, você vai agachar. A musculatura não sabe se você está em casa ou se está na academia, concorda? Você vai fazer um afundo que faz lá na academia.
você pode fazer em casa e a musculatura está sentindo do mesmo jeito. Você faz uma isometria, por exemplo, você que treina aí, isometria livre, um agachamento livre isométrico, que fica parado. O seu corpo não sabe se está na academia ou se está em casa. O importante é o estímulo dado. E não se tem aparelho ou se não tem aparelho. Mas, se você quer respostas diferentes, por exemplo, de ganho de volume muscular, é claro que a academia é a melhor opção para você ter ganhos de volume muscular, que tem equipamentos, tem cabos de resistência, então é diferente, mas você vai ter resultados também treinando em casa, vai depender do que você quer, mas você consegue treinar em casa tranquilamente e ter benefícios de saúde, de melhora do sono, diminuição dos níveis de colesterol, os benefícios você tem todos, treinando em casa também, tranquilamente. Com relação ao trabalho que você faz, hoje um trabalho home office, podemos dizer dessa forma, você ocupa aproximadamente quantas horas do dia? 8 horas, 7 horas? Menos, sabe? É menos do que as 8 horas de trabalho? Muito menos, muito menos. Geralmente 6, porque hoje a gente está montando um acompanhamento premium, humanizado. Então hoje eu gasto mais ou menos, em intervalos, né? Mais ou menos uns 4 a 5 horas, no máximo 6, mas intervalados. Tipo, tem os horários de eu fazer, de mandar uma mensagem para o aluno, tem o horário de eu atender os alunos, de estar montando os treinos, de fazer também o marketing para atingir mais pessoas. E exige muito da gente? Exige. Porém, você pode poder almoçar tranquilamente, diferentemente de se eu tivesse academia física. Então, toma menos tempo, você consegue atender mais pessoas, você otimiza o seu tempo também, e eu consigo proporcionar saúde para as pessoas e também eu consigo viver o que eu estou ensinando. Porque essa é a grande sacada, ou é a grande importância desse trabalho que eu decidi a mudar para esse modelo, e para qualquer pessoa também, é você pregar pela verdade, você entregar o que você também faz. Ou seja, eu pratico exercício todo dia, eu falo para as pessoas praticar todo dia, ensino e eu também faço. E eu tenho tempo para comer. E eu ensino para as pessoas, você tem que ajustar a alimentação, tem que dormir legal. E eu antes, quando eu estava com academia física, eu não tinha tempo para dormir 7 horas, 8. Hoje eu consigo dormir. Ou seja, eu estou entregando o mesmo que eu estou aplicando. E aí eu estou buscando, agora já está bem forte isso, um acompanhamento humanizado. Ou seja, a gente coloca tarefas diárias para a pessoa não só mudar o corpo, mas também começar a ter clareza e consciência sobre por que ela está fazendo aquilo. Qual é a importância do marido dela ou da esposa dela nesse processo? Porque às vezes você quer se alimentar legal e sua esposa comendo besteira aqui do lado. E aí, como é que você vai seguir uma alimentação? E aí eu consigo falar também, por exemplo, dentro dos programas que a gente tem hoje, sobre alinhamento familiar. Isso tem tudo a ver com treino. Como alinhamento familiar? Você sentar com o seu cônjuge, com a sua família e falar assim, eu estou buscando ter um estilo de vida mais saudável, quero que vocês também me acompanhem aqui, vamos ter um estilo de vida saudável aqui, vamos começar a comer melhor, vamos optar pelos alimentos mais naturais, um alinhamento familiar. Imagina todo mundo em casa nessa mesma visão. Quando pensa que não, está todo mundo na mesma visão em vários outros assuntos. Então, é muito mais que treino, é um acompanhamento, na verdade, humanizado para transformar a vida das pessoas. É esse o método, não é só prescrever treino, eu não passo treino para ninguém. Eu faço ela ter clareza, eu oriento nos treinos, mas também eu quero que ela tenha uma saúde e prosperidade dentro da casa dela. Porque senão ela desiste de treinar, ela desiste dela, se ela não estiver bem com as pessoas que ela convive. É sobre isso. Gelinho, a gente chama Gelinho, né? Ou como Pode profissional ser. é Ângelo. A gente já conhece de longa data através do futebol. Sim. Né? E uma questão, você como professor, né? Técnico também de futebol, como é que você lidar com situações de alunos, jovens conhecidos, que você ou saiba ou até seja consultado sobre o uso de anabolizantes, esteroides, coisas desse tipo? Como é que você lidar com situações desse tipo? Cara, já recebi muita parada na rua assim, alguns jovens me pedindo orientação sobre essa questão. E eu sempre sou muito claro, não tome. Por que você quer tomar? Você vai competir? Você tem um acompanhamento médico para você tomar? E já aconteceu muito caso de alunos meus, não da minha academia específica, mas de que já foram alunos meus de futebol, que começou a treinar para ficar fortinho, para ficar empolgado, de chegar para mim e falar que estava passando mal direto, de ir para o hospital.
por causa que estava tomando isso ou aquilo, porque pessoas que não são profissionais prescrevendo. E aí eu sempre bato nessa tecla, para todos os alunos, as pessoas que eu tenho contato e que me perguntam sobre isso. Não tem necessidade. É uma necessidade médica você tomar isso? Você vai competir, tem alguém acompanhando? Porque isso tem que ser feito de uma forma certa. Não é chegar na farmácia e comprar o que quiser e sair tomando. E hoje a gente sabe que tem muita coisa clandestina por aí, que as pessoas saem tomando, e aí a gente vê muita gente com o braço deformado, vê muitas mulheres às vezes com a voz diferente, perde a voz feminina. E você está se referindo também a suplementos? Não. A anabolizantes. Anabolizantes. Você citou a questão da farmácia. Encontra-se na farmácia também os anabolizantes? Em alguns lugares clandestinos. Na farmácia, às vezes, tem alguns... lugares clandestinos, perdão. Lugares clandestinos. Mas só que, por exemplo, a testosterona, né? Você não dá para você dizer que vai ingerir testosterona sem uma prescrição médica. E hoje o que acontece é muita gente querendo tomar sem prescrição. E aí vende, fulano traz, fulano manda, não, consegui com fulano, e aí vai passando. E aí a febre vai chegando, tomei isso aqui, porque tu tá forte assim, tomei isso, aí passa pro outro. E aí, não, trago, eu arrumei em tal lugar, fulano de tal trouxe, aí vai passando e vira uma febre. Mas só que por trás daquela aparência na academia de fortão, quando chega em casa, ansiedade. Quando chega em casa, passa mal, hospital. Não consegue mais socializar porque ele se sente mal, ou seja, às vezes deixa até de treinar na academia porque não está conseguindo ir mais por causa do querer ficar forte. Então hoje, essa questão do status do corpo perfeito, essa idealização do corpo perfeito faz muita gente entrar em caminhos tortuosos. Mulheres que tomam muito medicamentos para emagrecer, alguns jovens que ficam tomando medicamento para ficar fortes, eles acabam prejudicando a própria saúde. E esse não é o nosso objetivo quanto ao exercício, quanto à saúde. O que eu, como profissional da educação física, eu acho que todos têm que ter essa visão, é que a nossa profissão, a nossa função é levar saúde e qualidade de vida para as pessoas. E esses anabolizantes são utilizados em pessoas específicas, para situações específicas, com acompanhamento e principalmente na performance é utilizado alguns anabolizantes, a gente sabe que mas não é para uma pessoa comum, não tem necessidade. Mas as pessoas têm livre-arbítrio, mas a gente está aqui para dizer para você, nosso telespectador, não vale a pena você usar anabolizante, tá? A sua saúde é mais importante do que receber um elogio que às vezes nem é verdadeiro. E às vezes você vai ficar bonitão, fortão dentro de um caixão também, né? Que é terrível. Isso aí, você pegou forte agora. Isso é terrível. Verdade. Agora, além do fator anabolizante, a gente entrou aqui um pouquinho, até lhe questionei sobre a questão de suplemento. Sim. O suplemento também é algo que deve ser feito para acompanhamento, porque às vezes o indivíduo pensa, não, vou tomar creatina com BCA, com whey protein, vou juntar tudo, e isso pode também não ser saudável, né? Sim, sim. O suplemento ele precisa ser prescrito pelo nutricionista. Ele vai entender sua necessidade e ele vai prescrever os melhores suplementos para você. Tem marcas que são falsificadas e tem suplementos que não vai beneficiar você. Por exemplo, se você já tem um bom aporte de proteína, por que você vai botar mais ainda proteína? Então, às vezes você sozinho, às vezes o praticante acha que é só comprar e tomar, mas às vezes ele nem precisa daquilo, ele precisa ingerir mais carboidrato. E aí entra o profissional da nutrição, que existe muitos competentes, que eles vão prescrever os suplementos certos. Por exemplo, existem os mais tomados, né? A creatina e o whey protein, são os mais utilizados. A creatina é comprovadamente científica que tem os seus benefícios. Porém, se ingerida de forma a mais do que o ideal, né? Aí varia de cada pessoa, do peso corporal para a pessoa, e tem o whey protein. Esses suplementos são os mais indicados, porém tem que ser prescritos por um profissional da nutrição. Eu nem falaria aqui sobre o que é que você tem que tomar, é o profissional da nutrição que tem que fazer isso. Então, às vezes as pessoas se avaliam e compram um monte de suplemento, às vezes nem precisa, só por falta de informação. Né? Então, digamos que, por exemplo, o suplemento alimentar seria quando o indivíduo ele não gosta, não consegue consumir proteína, por exemplo. Aí o profissional vai passar uma proteína. Seria mais ou menos dessa forma. É, na verdade, um complemento da alimentação. Porque, por exemplo, ômega 3 no peixe, né?
Vamos ver agora, proteína. A gente tem no ovo, a gente tem no frango. E se você já tem um aporte bom de proteína, por que você vai consumir mais além, um exemplo? Se você já se alimenta bem, raramente você vai precisar de algo mais. Você vai precisar, né? Sim, não vai precisar. Né? Então é de acordo com a necessidade. Eu costumo notar que há 3 pontos, na verdade há 4, né? Sim. O exercício em excesso, um problema. A questão dos anabolizantes, que é o pior de todos. Sim. O suplemento e também a alimentação. Vou passar um raciocínio aqui para você, você poder fazer a sua avaliação. Certa vez eu perguntei a uma pessoa que praticava exercício físico, nitidamente praticava, como era que ele conseguia chegar àquele porte. Ele falou alimentação, como macarrão, bastante macarrão, e 18 ovos por dia. Eu pensei, rapaz, será que o nosso organismo foi projetado para consumir 18 ovos por dia? Como é que você avalia questões desse tipo? Cara, existe muito exagero nessa questão. Muitos exageros. De frango em excesso, de ovo em excesso. E, cara, é difícil falar sobre isso porque a única palavra que eu tenho para dizer que é exagero. Uhum. E, tipo, essa pessoa que come 18 ovos por dia, se você perguntar quem prescreveu esses 18 ovos, ele não vai saber dizer. Eu acho que ninguém vai prescrever, né? 18 ovos. Certamente não vai. Certamente não vai. Então, assim, as pessoas, como eu te falei, elas se autoavaliam e elas mesmas acham que tem que fazer isso ou aquilo porque fulano fez. E tem muita coisa ao extremo se fazendo. Tem muita coisa. Tem gente que está consumindo aí mais de 20 ovos por dia. Porque ouviu algum blogueiro ou blogueira falar na internet que tem que comer tudo isso. E está ferrando com a saúde. Porque no ovo, a gente sabe que tem gordura também, na gema. Imagina você consumindo 20 ovos todo dia. Em 5 dias dá 100 ovos. Será que não vai ser demais? Então, para nosso ouvinte que está aqui, para nosso telespectador, é importante você não fazer essas loucuras e procurar um profissional para te orientar. Porque ele vai saber a quantidade, horário de tomar e o que tomar. E se é preciso tomar. Essa é a grande questão. Porque assim, as pessoas, elas querem fazer o que todo mundo está fazendo. Mas a gente tem que fazer o que dá certo. A gente tem que fazer o que é provado pela ciência, é o que o profissional da área orientou, porque ele tem base também na ciência, é o que vai fazer bem, não é o que todo mundo está fazendo. De repente o cara tomou bomba e disse que estava só comendo ovo, e o cara pegou essa onda de que se comer 20 ovos vai ficar grande, ele vai lá, toma os 20... o fulano tomou, eu vou tomar também. E aí ele fica comendo 20 ovos todo dia, 18, e aí ele acha que está ficando bombado, e às vezes ele aumenta um pouquinho de massa muscular, porque ele vai treinar forte, né? Vai treinar, geralmente esses caras que comem muito ovo, ou mulheres também, geralmente elas treinam legal, vai começar a ter um resultado, mas também tem as perdas, que pode aumentar o colesterol, pode ter outras perdas relacionadas à saúde. E o grande fator do exercício não é promover a doença de ninguém, é promover a saúde. E quando você exagera, seja na alimentação, seja no treino, aí você acaba perdendo a sua qualidade de vida e a sua saúde. Quem come mais vai ter uma tendência de ter energia para treinar mais? Não, de jeito nenhum. Quando você come mais, o seu intestino, o seu organismo, ele demora para processar os alimentos. Tem um tempo para processar os alimentos. Então, por exemplo, se você acorda de manhã e já se entope de carboidrato, a tendência é você ficar sonolento. Só especificando, o que seriam os carboidratos? Se você bater um feijão... Por exemplo, um pão. Pão de padaria. Você vai comer um pão com ovo, vamos lá, pão com ovo. Aí você come um pão e bota o ovo dentro. O ovo entra ali como uma proteína, né? E o pão como carboidrato. E aí você começa de manhã, você acordou de manhã e você já come uns 3 ou 4 pães. E aí você mete vários ovos, tem gente que não come só um pão, come uns 4 ou 5. Ou seja, você encheu seu organismo de carboidrato. Ou seja, você comeu além. E aí seu organismo, ele demora para processar. Cada alimento tem um tempo de ser processado. E quanto mais você come, mais você fica mais pesado. Como o organismo está trabalhando, você não tem tanta energia.
É tanto que para você treinar, você precisa estar com o corpo leve. Você tem que comer 1 hora antes, 40 minutos antes. Porque você precisa estar com o seu sangue bombeando para os seus músculos. Para você ter força para treinar. Quando você come muito, por exemplo, o seu organismo está trabalhando para fazer aquele processamento dos alimentos. Então essa questão de dizer, tenho que comer 8 vezes por dia. Mas o que é que você vai comer? Se você comer um monte, você vai dar sonolência. Tem muita gente que fica sonolento durante o dia porque come demais. E aí o intestino não dá conta o organismo não dá conta de absorver tudo aquilo. Então comer demais é problema. Problema seríssimo. E aí irrita o intestino. E aí acontece o acúmulo de gordura. E aí a pessoa começa a ficar doente. Começa a ter sérios problemas intestinais por causa do excesso de comida. Comida em excesso também é prejudicial. O culpado pela falta de energia, uma falta de produtividade, uma falta de criatividade no trabalho, pode ser aqueles 3 ou 4 pães com ovo que o indivíduo come no café da manhã? Sim, ele pode ficar sonolento, com excesso. Aí ele vai e mete um café com leite, por exemplo. O café com leite, não quer dizer aqui que não é para tomar café com leite, mas você toma um café com leite, come 4 pães com ovos. Que hora que esse organismo vai digerir esses alimentos? Quantas horas vai durar? E aí, certamente, você vai sugar um pouco a sua produtividade. Porque o sangue vai estar trabalhando tanto para absorver aqui que vai vir pouco sangue mais para o seu cérebro. Então, qual é o ideal? Pela manhã, por exemplo, você consumir frutas, você tomar um café da manhã leve, saudável, tranquilo. E você vai estar com as energias tranquilas. Mas se você comer em excesso, ao invés de você aumentar a sua energia, você vai diminuir sua energia. Agora, para o indivíduo que é acostumado a comer os seus 3, 4 pães com ovo, bater aquele prato de cuscuz com 3 ovos fritos, ou até feijão que muita gente encara, né? É coragem um prato de feijão de manhã cedo, mas muita gente encara. Para ele fazer a transição para uma alimentação mais leve, é necessário tempo também, ir se adaptando? Sim, é necessário tempo. Não dá para cortar tudo de vez. O cara já tem um hábito desde cedo lá de comer cuscuz de manhã com leite e não tem como você chegar lá e falar que tem que tirar tudo. Então aí entra o profissional da nutrição para ir de acordo com ele, com a rotina dele. Ele fala, não, mas eu sou predeiro, como é que eu não vou comer meus 3 pães? E aí você vai vendo, aí quando vê, ele come 3 pães, de manhã come outra coisa, meio-dia enche o prato, de tarde também, de noite ele janta de novo. Como é que ele vai dormir? Empapuzado. Aí ele não consegue dormir bem, ele acorda de manhã, repete tudo de novo, toma carboidrato de novo, ou seja, isso aí vai acumulando a gordura. Como é que as pessoas engordam? Engorda por esses hábitos de excesso na alimentação. Porque o intestino ele foi criado para receber os alimentos e os alimentos para o intestino. Mas a Bíblia diz também que a gente deve comer de tudo, mas não tudo. E as pessoas às vezes, enquanto tem comida na mesa, é para raspar tudo. Porque tem essa crença de que tem que encher a barriga. E a gente não tem que encher a barriga, a gente tem que se nutrir. Né? Então tem essa diferença entre você consumir alimentos nutritivos e você encher a barriga. Se a gente colocar agora aqui um prato de tripa com feijão e farinha, a gente vai encher a barriga. Agora vamos lá, vamos ver essa tripa, esse feijão e essa farinha, que é gostosa, né, a tripa. Mas vamos lá, tripa você fritou no óleo, cheio de óleo na tripa. Aí você vai farinha, feijão. Você colocou quais nutrientes? Que energia esses alimentos vão dar? Nada, mas sua barriga está cheia. Mas você não está nutrido. Você atrapalha o fluxo sanguíneo. Os alimentos quando são ingeridos em excesso e alimentos também ruins. Que a maioria dos alimentos hoje ela tem conservantes e tudo isso ela prejudica. Às vezes a pessoa sente um cansaço, nossa, eu sinto um cansaço, mas vamos lá, o que você está comendo? Aí o cara, não estou dormindo bem. Você toma café à noite? Tomo. Tomo uma tigela de café à noite. O café é cafeína, né? Café é cafeína. Cafeína é para quê? Para acelerar, é um pré-treino, né? Para a gente acelerar. Como é que você vai dormir? Você precisa desacelerar, você vai consumir café à noite. Ou seja, quando você tem essa clareza, você começa a escolher melhor os alimentos e os horários. O café é ruim? Não. No horário ideal, é ótimo. Vai acelerar a sua frequência cardíaca, vai deixar você mais enérgico. Mas à noite não é bom, porque você não quer ficar enérgico, você quer relaxar. Então tudo é uma questão de você ter clareza sobre essas questões, horários, quantidade. Por exemplo, um dos pilares que eu falo no meu método, que eu oriento meus alunos, todos os meus alunos, eu oriento sobre essas questões, é ajustar o sono. A gente deve hoje dormir no mínimo 7 horas por noite. Mas só que tem muita gente que não está conseguindo pregar o olho à noite, por várias questões.
questões emocionais, perdas e sedentarismo, obeso. Então quem é obeso sofre muito para dormir. E aí tome café porque não está conseguindo dormir, aí acelera WhatsApp, Instagram o tempo todo vendo a vida dos outros e se compara, e aí fica aquele ciclo vicioso e não toma uma atitude para pedir ajuda. Tudo isso, por exemplo, um papo como esse, a galera está tendo essa clareza agora aqui, mas quantas pessoas não têm essa informação? E um dos motivos que me fez ir para a internet, o grande objetivo aqui da internet, de utilizar o Instagram, de eu estar aqui hoje também, é poder propagar essa mensagem. Que a galera não tem que ficar se preocupando com o corpo de fulano ou com o corpo de ciclano. Se preocupe com o seu corpo e cuide do seu corpo, ame o seu corpo, mas cuide dele, sem se comparar com o outro corpo. Porque a gente é um ser único. E cada um tem seu propósito, cada um tem sua rotina, e é isso. O nordestino gosta daquele prato de cuscuz com café com leite. Bom demais. E o nordestino, nesse momento, está pensando, o personal disse que não pode. Pode. Não falei que não pode. Pode. Só para você que entendeu errado. Pode. Agora, também faz parte daquela que acaba, digamos que, entrando quase que como um carboidrato, algo que vai pesar um pouco o indivíduo. Então, qual o horário ideal para bater aquele prato de cuscuz com café com leite que o Nordeste tanto ama? Cara, não vai ter horário ideal porque cada pessoa tem uma rotina. O que é interessante? Claro que o profissional da nutrição vai falar melhor do que eu, que ele é profissional disso. Mas o que de básico aqui que eu posso falar é não exagerar na quantidade do cuscuz, do café com leite. Não exagere na quantidade. Porque 10 horas você pode fazer ali um lanche, comer uma fruta. Mas, por exemplo, nas primeiras horas do seu dia, você acordou. Não é interessante você logo já... A primeira alimentação que você coloca para dentro do seu corpo ser algo pesado. Toma um shot energético, uma água com limão, por exemplo. Limpa o estômago primeiro, toma água. A primeira coisa, água. Despertador tocou, acordou, levantou, água, hidrata. Porque durante o sono, nosso corpo se desidrata. Então a primeira coisa, o primeiro alimento é água. Água, vai fazer seu exercício, e aí você pode tomar o café da manhã, 8 da manhã, vai depender da rotina de cada pessoa. Quem vai sair mais cedo, vai acordar mais cedo, vai tomar essa água mais cedo. Mas a água é o primeiro alimento a ser colocado para dentro quando acorda. Essa é uma dica importante. A água é o primeiro alimento. Nada de café primeiro, a água tem que ser primeiro. Porque a água vai hidratar, vai preparar o seu estômago para poder receber os alimentos em sequência. Correto. Você citou a questão da proteína, do consumo de proteína. Quando o indivíduo vai naquele churrasco, final de semana, no domingão, ali ele acaba consumindo praticamente meio quilo de carne, no outro dia a situação acaba ficando um pouco complicada, né? Verdade, cara. E assim, não tem como você falar para ter controle, porque a galera vai pro churrasco e vai comer mesmo. O que acontece? As pessoas, elas mesmas se policiarem, né, e não exagerar na dose. Porque não tem como você dispensar um churrasco, não tem como eu falar que não vai para o churrasco, eu também vou e vou comer também um churrasco, mas é a opção das carnes também que você vai comer, tem carne mais gordurosa, tem carne que não. E você tem um controle, não querer comer tudo, só porque está vendo muita carne. Porque tem gente que fica tão guloso, a gula, e a gula é um pecado, né? A gula é um pecado capital. Então as pessoas não tem que ser guloso, tem que comer, bater papo e entender que tem um limite para comer. A comida não deve ser o nosso Senhor. O único Senhor nosso é Deus. A gente não pode ser escravo da comida. E quando a gente come demais, a gente é escravo dela. Porque ela nos adoece. Ela nos causa mal para o intestino, para o estômago. Então a gente tem que mandar na comida. É a gente que manda. Eu como você, carne, na hora que eu quiser. E tem que ter o controle. Ou às vezes você até dá uma disfarçada, vai bater papo longe da comida se você ainda não consegue controlar. Mas o problema está no controle, não é no comer churrasco. Todo mundo pode comer churrasco, o churrasco é maravilhoso, tá com a família, tá com os amigos. Mas o excesso é que vai ser prejudicial. E se a pessoa come em excesso, hoje você come, começa a se controlar mais, mas continua comendo seu churrasco. Tá tudo certo. Na sua visão, por que é que a nossa sociedade atual ela tem uma compulsão tão grande por alimento? Por exemplo, eu vi uma postagem nas redes sociais que eu achei bastante interessante. Uma foto de 1930 e a descrição dizia assim: você não encontra ninguém mal vestido e você não encontra ninguém acima do peso. Por
que na nossa sociedade a obesidade tem aumentado, as pessoas têm ficado, tido mais essa dificuldade, entrando também essa compulsão por comer demais? Sim, cara, é porque, assim, primeira coisa, as pessoas estão se preocupando muito em ter. Tem 3 pilares: ser, fazer e ter. Então as pessoas querem acelerar o tempo. As pessoas querem ter antes de ser e antes de fazer. E aí o que é que acontece quando as pessoas invertem essa ordem? Quer ter primeiro, tipo, fulano tá com carro, eu quero ter um carro também. E aí quando a pessoa faz isso, ela quer trabalhar desenfreadamente, não quer ter tempo para comer, come na rua de qualquer jeito, porque ela quer ganhar mais dinheiro, porque tem que ter o carro igual a de fulano. E aí ela quer ter primeiro, ela já inverteu a ordem. Ela esquece até quem ela é, que é o ser, porque ela quer, tá se comparando, ela quer ter aquilo, então ela esquece quem ela é. A gente é quem? Mais semelhança de Deus. O que é mais importante para mim? É minha vida, minha saúde, minha família. Então, quando você está pensando só no dinheiro, você pode comer o que quiser na rua. Você não se preocupa com a alimentação, porque o seu valor naquele momento é dinheiro. Então, as pessoas hoje, por causa do capitalismo, e as pessoas querem muito ter as coisas, se esquecem do ser primeiro. Quem eu sou, a minha saúde, a minha família, e as pessoas estão... É como se estivesse deixando de lado o autocuidado para ter as coisas. E aí quando você faz isso, você compromete também as relações em casa, e aí o seu emocional abala. E quando o seu emocional abala, você não tem pique para treinar, você não tem pique para ter estilo de vida saudável, você não está bem emocionalmente, você não está conseguindo os resultados porque você se frustra quando você quer as coisas que o outro tem. Então as pessoas fogem da realidade e aí come tudo por ansiedade. A ansiedade seria o quê? A pressa pelo amanhã. O amanhã nem chegou ainda. Então essa pressa, essa ansiedade faz as pessoas comer cada dia mais pela emoção. As pessoas comem compulsivamente pelas emoções. E aí o que é que acontece? Por que muita gente está obesa hoje? A maioria delas são problemas emocionais. A maioria. Problema com o pai não resolvido. E aí o problema com o pai não resolvido, acontece o quê? Uma falta de perdão, por exemplo, e aí ela desenvolve ansiedade, problemas emocionais. Quando ela come, ela se sente feliz. A pessoa, quando tem problemas emocionais, ou ela se sente feliz, ela arruma algum vício, seja em droga, seja em álcool, seja em prostituição, seja em pornografia, seja em comida. E teria outras coisas aqui também que eu poderia falar, mas fuga emocional gera compulsão também. E a maioria das pessoas que comem por compulsão são problemas emocionais envolvidos. E se esses problemas emocionais não são resolvidos, dificilmente ela vai conseguir ter uma disposição para treinar. Dificilmente vai ter disposição para treinar. Porque o problema está nas emoções primeiro. Como eu disse anteriormente, tudo começa na mente. E aí o que é que acontece? Tem uma vez que eu atendi uma pessoa e a pessoa não conseguia emagrecer. E quando eu sentei com a pessoa para conversar, eu perguntei, por que você não está conseguindo ter constância aqui nos treinos? Por que você não está conseguindo emagrecer? Aí eu fiz uma pergunta, como é que é você com seu pai? E aí ela falou que não tinha um relacionamento bom com o pai, não tinha um bom relacionamento com o pai, que não falava com o pai, que tinha isso, tinha aquilo, tipo mágoa, né? Rancor, essas coisas. E isso gerava ansiedade. A ansiedade gerava compulsão, não conseguia emagrecer. E aí, se você não entende disso, não tem um olhar humano para isso, você tome treino, tome dieta e não resolve. Porque o problema está nas emoções. Essa pessoa, eu passei as tarefas, eu não sou psicólogo, tá? Eu também não sou coach, eu sou um profissional da educação física, você entenda aqui. Mas eu estudei sobre isso para poder, na verdade eu tenho estudado quem eu sou, as minhas emoções e para entender as emoções das pessoas. Então, meus alunos de treino hoje, elas também têm eu aplico isso na vida deles também. De forma sutil, mas vai entrando ali e eu vou entendendo e ela vai se entendendo por que ela não está emagrecendo. Então, essa pessoa entendeu, faça isso, isso e isso. 15 dias depois, voltou a falar com o pai, perdoou o pai, emagreceu, sorriso no rosto e resolveu. Se eu quisesse só passar treino, ela nunca teria emagrecido. E hoje ela sabe o caminho. Então tem muita gente aí, magoada, frustrada com alguém da família, com a mãe ou com o pai, que está
compulsivamente ou na droga, ou no álcool, ou na prostituição, ou na pornografia, ou na comida, que é o principal, por conta das emoções. Então tem que primeiro resolver aqui para depois ir para o corpo. Realmente, de fato, a gente aqui com um bate-papo muito interessante, bastante produtivo, mas a gente vai encerrando. Ângelo Bonfim, aproveita para passar para o pessoal, quem quiser fazer o seu treinamento, como é que faz, como é que entra em contato, como é que fica os custos dos pacotes diferentes. Você me passou que tem pacotes diferentes aí, explica direitinho pra gente. Legal. Deixa eu passar aqui para a galera. Aqui. Legal. O nosso trabalho hoje, a gente atende treinamento personalizado lá na cidade, presencial, né? E também tem aulas em grupos, 2 vezes por semana. Mas 90% do nosso trabalho hoje é online para levar o exercício físico para dentro da sua casa, para a sua família. Então, a pessoa pode me mandar uma mensagem no Instagram, personal Ângelo Bonfim, me manda uma mensagem lá e a gente vai ver qual é o melhor programa para você, a gente vai saber mais sobre você, sobre sua rotina. E aí a gente faz o diagnóstico da pessoa e a gente... ela pode escolher, ou a gente escolhe, na verdade, a gente dá as melhores opções para o caso da pessoa, porque cada pessoa é diferente. Então a gente faz o diagnóstico primeiro, para depois dizer, ó, isso aqui é o melhor caminho para você. E aí ela pode escolher os planos que tem vários valores, ou seja, o primeiro, né, que é o nosso produto, nosso plano de entrada, você pode pagar R$ 29,90 e treinar comigo, online, ali ao vivo, 3 vezes na semana, e as outras aulas para elas fazer nos outros dias, a hora que quiserem. E tenham acesso ao meu aplicativo por apenas R$ 29,90. Dá 99 centavos por dia. E o mais importante, né, no nosso acompanhamento, que hoje é um acompanhamento, não é passar treino. Porque a maioria das academias passa treino. Nosso trabalho não é passar treino. É mudar a vida da pessoa. É que ela adota o estilo de vida e permaneça lá. Porque quem começa a praticar exercício só para emagrecer, desiste rápido. Desiste rápido. Agora, quando você tem clareza, que é isso que a gente faz, o nosso método, a metodologia é clareza. Você tem que ter clareza do porquê você quer fazer isso. Decisão, ou seja, decidir fazer aquilo. Eu vou decidir praticar exercício a partir de hoje. Beleza. Autorresponsabilidade é falar assim, ó, minha esposa não é culpada, o meu marido não é culpado, é eu que tenho que fazer as coisas acontecer. Esse é o terceiro passo. Sono ajustado. Eu ensino a pessoa alguns exercícios de higiene do sono. Esse é o pilar número 4. Pilar 5, alimentação ajustada, que aí ela pode entrar num programa que tem um nutricionista incluso, ou não, ela pode entrar num programa que não tem nutricionista, mas eu vou estar lá dando ali dicas para ela ir ajustando a alimentação dela. O que tem a nutricionista incluso fica por quanto esse pacote? Esse pacote fica R$ 97,00. É um desafio de 30 dias. R$ 97,00. Ela tem o acompanhamento meu durante 30 dias. E aí depois desse programa, ela pode migrar para os programas. Agora tem planos anuais, tem planos semestrais. O principal programa hoje nosso de acompanhamento é a consultoria online. Eu posso fazer um trabalho de consultoria com você e você pode treinar todos os dias e você vai ter meu acompanhamento diário, com mensagens ali periódicas, com tarefas. Por exemplo, eu posso, geralmente final de semana ou no meio da semana, eu falo assim para o meu aluno, ó, tarefa do dia, tempo de qualidade com seu cônjuge. Tempo de qualidade com seu cônjuge, com a sua esposa ou com seu esposo. Imagina aí, tem tanto tempo que você teve um tempo de qualidade sozinho com sua esposa. Mas só que o seu personal te passou a tarefa de tempo de qualidade com a esposa. E aí, vai fazer a tarefa ou não vai? Você vai lá, bota a filha em algum lugar com um parente e aí vai ter um tempo de qualidade com a esposa. Isso vai fazer diferença? Claro que vai. A sua esposa vai se sentir, puxa, lisonjeada de ter um tempo de qualidade. Você vai falar, caraca, tem tanto tempo que a gente não faz isso, meu amor. E aí, o que é que eu estou promovendo aí? Poxa, Ângelo me passou o treino e ainda meu casamento está melhorando. É sobre isso, cara. E aí, pilar número 6, treino ajustado e com qualidade, ou seja, treino ajustado para a pessoa. E, por último, automotivação. O que é automotivação? É eu não depender de você para me motivar para fazer as coisas. É você não depender de ninguém para te motivar para treinar. Você mesmo se motiva. Por quê? Porque você sabe o pilar 1, você tem clareza. Quando você pensar em desistir, você vai lembrar do pilar 2. Não, eu decidi treinar. E quando você pensar em desistir, ou eu não estou muito motivado, você vai falar assim, caraca, eu já estou botando culpa já na preguiça, autorresponsabilidade. Ou seja, esses 3 pilares meus alunos sabem disso aqui. Se vocês não fizerem isso aqui,
vocês não vai rolar, siga isso aqui. E aí todos os meus alunos hoje que eu tenho, que eu acompanho, eles sabem disso aqui. Inclusive, no desafio, a gente tem mentoria. A gente teve uma mentoria segunda, com aula no Zoom, mostrando slide e tudo mais, para poder mudar a mentalidade ou ajustar a mentalidade das pessoas para entender o valor da família, de alinhar com o cônjuge, de estar bem consigo mesmo, não fazer as coisas para agradar as pessoas. Você não precisa tomar remédio para emagrecer só para receber elogio de quem não tem nada a ver com o teu futuro. Porque é isso que acontece. O cara, por exemplo, mulheres, que eu trabalho, meu público principal é mulheres, mas eu atendo homem também online e a gente faz o trabalho tranquilo. Eu tenho uns 5 homens mais ou menos que faz parte. Mas, como é individualizado, né? Eu vou individualizado. Mas a maioria do meu público são mulheres. Então ela fala assim, eu quero emagrecer. Muitas vezes ela sozinha, sem orientação. Aí inventa de tomar medicamento. Aí ela emagrece muito, mas fica com aparência feia, porque tomou medicamento. O medicamento inibe a fome. E aí o que é que acontece? Ela tomou esse medicamento porque ansiosa por esse emagrecimento, por problemas emocionais também, porque quem fica tomando medicamento, ela sabe que aquilo não vai fazer bem para ela, ela sabe que não vai. E aí o que é que acontece? Ela quer receber elogio, ela quer ser elogiada. Ela vai pra rua magra, dizendo que tá tudo bem, mas não tá, ela sabe que passou mal em casa. Mas ela quer o elogio das pessoas. Nossa, como você emagreceu! Aí a pessoa faz o que ainda? Na mente. Ainda foge da verdade, que é um princípio. Eu emagreci caminhando. Ou seja, ela mente. Ela quer a aprovação das pessoas, aí quando chega em casa, caraca, fiz merda. E aí passa mal, tem ansiedade, tem problemas, porque mexe nos hormônios também das mulheres. Então, as mulheres que eu acompanho, ela tem essa clareza. Tem essa clareza do caminho melhor para fazer. É o caminho que eu e a minha esposa, a gente busca fazer isso. Eu sou perfeito? Eu não sou perfeito. Tem dia que eu vou para casa da minha mãe, chega lá, tem uma comida maravilhosa e eu vou ficar sem comer? Não, eu não preciso comer todo dia algumas comidas. Mas eu posso comer um fato, eu posso comer uma tripa assada, por que não? Mas eu não posso fazer disso uma rotina. Mas eu vou, minha mãe preparou com tanto carinho, não vou comer lá, mas eu sei que amanhã eu tenho que voltar para o trilho de novo. Mas é esse o nosso método. Se você quiser a nossa consultoria para eu te acompanhar, você pode, as pessoas aí podem nos procurar. Personal Ângelo Bonfim, me procura que vai ser um prazer te orientar. Muito bem, e o equilíbrio acima de tudo, né? Equilíbrio. Equilíbrio acima de tudo. Show. E aqui nós vamos encerrando nosso Cangaço Talk Show de hoje. Nós agradecemos muito aqui a sua participação. Com certeza um bate-papo bastante produtivo e que vai agregar muito na vida dos telespectadores que estamos assistindo. Forte abraço e até a próxima oportunidade. Legal. Eu que agradeço esse convite, fiquei muito feliz. Acho que é a primeira entrevista para a TV, né? Que eu até brinquei com a minha esposa. Nossa, meu amor, primeira entrevista, que bom que essa mensagem vai chegar até mais pessoas. E o que eu quero que você, telespectador, entenda o seguinte: a sua saúde é o seu bem mais precioso. E segundo, a sua família é o seu bem mais precioso. E terceiro, tenha autorresponsabilidade. Se vitimize menos e resolva mais. Atitude, porque querer não é poder, querer é fazer. E é com essa mensagem que a gente encerra. O Cangaço Talk Show volta na próxima quinta-feira. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho da notificação, comentar aqui embaixo e compartilhar. São 5 pilares para você ficar melhor ainda, viu? Valeu, um forte abraço e até a próxima. Valeu!